WHGR11, o fundo de real estate da WHG. Vamos ler o relatório de julho de 2025 publicado agora, no dia 18 de agosto de 2025. Continuar acompanhamento do fundo aqui no canal. Ele que no relatório passado comentou que tem um devedor em relação a um CRI, que a obrigação inclusive já estava sendo executada. Veremos então qual é a atual situação dele hoje. Este será o tema do nosso vídeo. O fundo tem a cota patrimonial a R$ 9,62, um patrimônio total de 297 milhões, a última distribuição 10 centavos por cota. E na data que eu gravo aqui com vocês, o WHGR11 cota na B3 a R$ 8,71, fazendo um P sobre VP de 0,89, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,59%. A cotação chegou aos 9,77 lá em setembro de 2024, decresceu agora em fevereiro de 2025, chegando aos R$ 7,70, buscou uma pequena recuperação, mas agora repousa aos R$ 8,71. A última distribuição do fundo ocorreu agora, no dia 14 de agosto de 2025, continua 10 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 1,15 e anual de 14,16%. E se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em WHGR11, teria hoje R$ 1.159,80, já considerando o reinvestimento dos dividendos. O fundo consegue superar as linhas do IPCA e do IFIX, mas não supera a linha do CDI, retornando no período 15,98%, enquanto o CDI retornou 24,70%, o IPCA 9,7% e o IFIX 6,89%. Então, ponto relativamente positivo é a rentabilidade aí do WHGR11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que o fundo iniciou as suas atividades em dezembro de 2021 e, no mês de junho, encerrou com 101,4% do seu patrimônio líquido alocado, sendo 76,7% em CRIs, 14,8% em FIIs e ações listadas, 8,2% em imóveis e 1,6% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRIs, indexadas ao IPCA, dá aí uma aquisição de IPCA mais 8,77%, uma taxa de marcação de IPCA mais 10,5% ao ano, com uma duration de 3,9 anos. Já a parcela atrelada ao CDI, dá CDI mais 4,2% ao ano, uma taxa de marcação de CDI mais 4,06% ao ano, com uma duration de 2,25 anos. No dia 14 de agosto, a gestão comenta o pagamento de 10 centavos por cota, com 1,15 de rentabilidade ao mês, e nos últimos 12 meses ela destaca que pagou um total de R$ 1,23,5 por cota, 14,21% de rentabilidade no ano. Desde o seu início, a gestão comenta que o fundo acumulou um desempenho de 45%, considerando a cota patrimonial ajustada pelos dividendos, e o IFIX retornando 28,5%. Já em 2025, o resultado do fundo foi de 11,4% e do IFIX 10,3%. Em julho, o WHGR11 encerrou o mês com 13.892 cotistas e um volume médio diário de R$ 292 mil. Durante o mês, foram movimentadas cerca de 11.800.000 em FIIs, sendo 7.100.000 em compras e 4.700.000 em vendas. A gestão comenta aqui que aproveitou o momento para reciclar posições em FIIs de recebíveis com ganho de capital e também aumentar a exposição em tijolo por meio da alocação em shoppings e também em fundos de escritórios. O ganho de capital total no mês foi de R$ 194 mil e, segundo a gestão, ela tem direcionado as amortizações dos CRIs para o book líquido, dado que está observando uma maior simetria de retorno nesta classe. No acumulado do ano, o ganho de capital do book líquido contribuiu com R$ 767 mil, cerca de 2 centavos por cota. Já a alocação de portfólio de FIIs se apresenta 49,4% em FIIs de papel, 17% em shoppings, 9,3% em logística, 5,4% em escritórios, 10,8% em hedge funds, 5,1% aqui em FOFs e 3,1% em residencial. A carteira fechou o mês com 13,12% de dividend yield ao ano e para o resultado operacional do fundo, agora em julho de 2025, ele fez 3.423.000 de receitas, tem R$ 261 mil de despesas, finalizando um resultado operacional de R$ 3.162.000, 10 centavos por cota. A distribuição anterior foi de 13 centavos e meio, fazendo a alegria do cotista, mas agora retornando para a normalidade, distribuindo 10 centavos por cota. Nesta distribuição de 10 centavos por cota, o fundo faz um yield anualizado de 14,7%,
faz a cota de fechamento a R$ 8,69, o pagamento agora no dia 14, como comentamos. Em relação à rentabilidade, considerando a cota patrimonial ajustada, 45,03%, já a cota a mercado ajustada 34,06%, enquanto o IFIX acumulado 28,54%. No preço de fechamento a R$ 8,69, ela faz um volume de negociações na casa de R$ 292 mil. Lembrando que lá em junho de 2022 o fundo tinha um preço de fechamento na casa de R$ 10,50 e agora ao longo dos anos decrescendo, finalizando R$ 8,69 no mercado secundário. 13 mil cotistas e na tabela de sensibilidade, na casa margeando de R$ 8,70, ele faz um yield de IPCA mais 13,03, DCDI mais 8,35 e DIGPM mais 15,37. Lembrando que em IPCA ele tem 75% da parcela do seu patrimônio líquido, já no CDI 22,3% e no IGPM 2,6%. Em relação à carteira do fundo, é aquilo que nós já sabemos, a maior exposição segue aqui para o Centro Logístico Rio Claro, formando um total aqui de aquisição de 20.730.000, 7% do patrimônio líquido do fundo. É importante ficar atento a esta concentração. A indexação é o IPCA, a uma taxa de aquisição mais 8,96, uma taxa média de marcação de 9,6. A operação vem sendo lá em 2039, 5,8 anos é a duration média da operação, que tem um LTV de 36%. Mas acima de 5% ele tem aqui também o CRI da Brookfield subordinado, tem o CRI da Upper Dizes Authentic, tem também o Emergente Code, todas essas operações com exposição acima de 5% do patrimônio líquido do fundo. O ponto de atenção é o CRI da PESA AIZ, um montante de 4.270.000. A PESA AIZ é a Indústrias AIZ de pesados. Ele tem hoje uma exposição de 1,4% aqui do patrimônio líquido do fundo e, como comentamos no vídeo passado, a gestão comentou no relatório que o CRI da PESA AIZ estava com execução de garantia. Tá? Então é importantíssimo ficar atento porque tem algumas assembleias aí rolando, inclusive aqui agora temos divulgado para a Virgo, que é a securitizadora do CRI, ele tem como operação total 133 milhões no valor total da emissão, lembrando que o fundo tem aproximadamente na casa de 4 milhões e 700 deste montante e, segundo o que podemos verificar aqui no site da Virgo, houve uma assembleia aí agora no dia 7 de agosto de 2025, então aqui no edital de convocação nós temos a realização da assembleia com uma aprovação pendente de algumas matérias, que é a não declaração, com uma aprovação pendente de algumas matérias, que é a não declaração de vencimento antecipado das CCBs e, consequentemente, dos CRIs, desta securitização aqui em relação ao CRI da PESA AIZ, e a conclusão da Assembleia é: considerando a venda dos imóveis garantia, aprovada na Assembleia Geral de Titulares do CRI, realizada lá no dia 14 de janeiro de 2025, ela resolve aprovar que a securitizadora se abstenha de emitir o termo de liberação da alienação fiduciária de eventuais imóveis pendentes de venda, mesmo diante do resgate antecipado do CRI, até a efetiva transferência integral do preço de aquisição dos respectivos imóveis, a fim de garantir que o sobejo seja destinado na proporção de 50% para cada conta nos termos da referida Assembleia. Então, importantíssimo ficar atento a estas movimentações, porque a garantia, ao que parece, já foi executada, a venda dos imóveis está aí em curso e no cronograma de pagamentos aqui informado no site da Virgo, tem agora, para 22 de setembro de 2025, um pagamento de 53 milhões em relação à amortização. Então, importantíssimo ficar atento para ver se a empresa honrará com o pagamento de 53 milhões agora em setembro de 2025 ou se continuará com a execução dos imóveis dados em garantia, face que a deliberação da Assembleia foi para que a securitizadora não libere os imóveis, ainda que haja o resgate antecipado desta operação. Então, importantíssimo ficar atento e, como vimos, a PESA AIZ também está lá no CRI da MXRF11. Ponto de atenção.
Na carteira aqui do WHGR11, ele tem 228 milhões em CRIs, 76,7% do patrimônio líquido do fundo. Ele tem aqui um total de FIIs, 43 milhões, 13,9% do patrimônio. Ele tem aqui também 2 milhões 780 em ações, 0,9% do patrimônio líquido do fundo. Para aqui, o total de imóveis, 24 milhões 360, 8,2% do patrimônio líquido do fundo, finalizando o caixa com 4 milhões 730 mil, 1,6% do patrimônio líquido do fundo, ele que é hoje na casa de 301 milhões, 101,4% do patrimônio líquido. Em relação à carteira de CRIs, ele tem a maior exposição aqui para o IPCA, como comentamos, 75,1%, 22,3% para a CDI e 2,6% para o GPM. A maior exposição por alocação por segmento segue aqui o residencial, 32,9%, mas ele tem aqui também o logístico, 20,6%, escritórios, 18,2%, os shoppings, 12,9%, 4% também de exposição em energia. Em relação à curva do IPCA, dá uma marcação de 10,55% e a curva do CDI dando 4,06%. Na carteira de FIIs, ele tem 49,4% de recebíveis, seguindo aqui aproximadamente aquela alocação que se encontra em relação ao IFIX, lembrando que ele tem uma maior exposição de 49,4% versus 39,1% do IFIX, então importantíssimo ficar atento a esta maior exposição aos recebíveis, mas ele tem aqui também shoppings, logístico híbrido, fundo de fundos e escritórios. Lembrando que, em relação à operação da PESA AIZ, tem como garantia a cessão fiduciária de direitos creditórios, a alienação fiduciária de imóveis, o aval dos acionistas e fundo de despesas. Perfeito, pessoal? De WHGR11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.